Como investir em vários setores, em vários segmentos aqui no Brasil. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos dos investimentos. Lembrando sempre, né, obedecendo às nossas raízes, que são aí, no caso, os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar como é que você poderia investir em setores, né, em segmentos da Bolsa Brasileira, utilizando ainda, na verdade, como referência índices que a própria B3, né, que é a nossa Bolsa Brasileira, ela utiliza. Então vamos entender melhor essa questão. Sempre lembrando, não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar aqui. Eu vou pegar informações da própria B3. Para você que não conhece quem é a B3, né, se você está acompanhando aqui nosso plano 5, com certeza você já sabe quem é a B3. Acho que se alguém aí de repente chegou de paraquedas nesse vídeo não sabe que a B3 é a Bolsa Brasileira, onde são negociadas aí as ações, né, que são pedacinhos das empresas aqui do Brasil. Mas além das empresas do Brasil, você também pode ter acesso a investimento lá através de BDRs, né, a ativos americanos. Na verdade, ativos que são negociados na Bolsa Americana, que não necessariamente vão ser empresas americanas. Então a gente tem aí BDRs de outros países também, inclusive ali do eixo Europa, né? Então a gente tem essa possibilidade de acessar esses mercados através de BDRs. Mas enfim, hoje a gente vai falar como é que você poderia investir facilmente utilizando esses índices, né? Índices de referências. Geralmente o índice de referência mais conhecido aí para a maioria dos investidores é exatamente o Ibovespa, em que tem uma composição de uma carteira hipotética, e essa composição aí dessa carteira que é utilizada como referência no Ibovespa, e muitos investidores utilizam essa referência como o benchmark, que a gente chama, né? Ou seja, sempre tenta bater essa referência aí, no caso o benchmark, com a sua carteira, né? Sua carteira de investimentos, seu portfólio de investimentos. Mas enfim, hoje a gente está falando aí de como você poderia investir exatamente utilizando outros índices que não apenas o Ibovespa. Eu vou mostrar aqui para vocês que a B3 ela tem vários índices, não apenas o Ibovespa, e lá tem, cada um deles tem uma composição de uma carteira hipotética. De repente pode ser utilizado como referência para você montar a sua própria carteira. Eu sei aí que vários investidores eles têm essa forma de diversificação que é exatamente diversificado nos setores. Tem investidores que diversificam simplesmente nos ativos, investidores que diversificam no país, no caso, isso aqui é uma coisa que a gente sempre defende aqui, né? Você investir tanto no Brasil quanto no exterior, e um desses índices aqui é exatamente o índice de BDR. Mas enfim, vamos deixar de conversa e vamos entender melhor quais são esses índices. Mas enfim, pessoal, eu separei aqui para você dar uma olhada. São todos esses índices aqui, índices de segmentos e setoriais, tá? Isso você encontra facilmente na B3. E cada um deles aqui, por exemplo, a gente tem aqui o índice de referência financeiro, o IFNC, temos o índice BDRX, que seria o BDR não patrocinado, tá? Temos índices de commodities, de consumo, de energia elétrica, o IFIX de investimentos imobiliários, né, os FIIs, que muita gente também gosta. Também temos fundos de investimentos imobiliários de alta liquidez, né? Porque o que acontece? Eu tenho ali, naquele bolo do IFIX, alguns fundos imobiliários que não são tão líquidos, né? Ou seja, são mais difíceis de você vender e de comprar também, né? Índice de futuro do Ibovespa, B3, índice de materiais básicos, o IMAT, o índice DI, índice de dividendos, que para quem gosta de dividendos aqui ele faz um apanhado aqui exatamente de todas as empresas que compõem, que têm características de dividendos, tá? Índice de setor industrial, índice comercial, tem umas coisas que não são tão direcionadas a investimentos, tá? No caso, em renda variável, mas você pode utilizar também aqui. Índices imobiliários, esses índices aqui são interessantes, por exemplo, o índice Mid Large Cap, né? São empresas apenas com essa característica de Mid e Large Cap. Também temos aí o índice Small Cap, que são as empresas mais arriscadas, teoricamente, né? Índice de utilidade pública, índice valor Bovespa. Para cada um deles, você pode de repente olhar lá, vamos começar lá no índice, não vou ver todos, tá? Vou ver aqui só a parte de BDR e esse índice financeiro aqui. Clicou aqui em Saiba Mais. Primeiro, você vai enxergar como as empresas entram aqui em cada um desses índices, né? Ativos elegíveis, tá? Então você pode enxergar, ó, tem produtos relacionados. Aqui no caso, se tiver ETF, né? Aqui no caso, o ETF desse índice, tá? Composição da carteira. Você tem aqui exatamente aquilo que eu falei. Ah, Edgar, eu quero montar uma carteira somente com empresas de características financeiras. Então, em vez de você pegar e olhar todas as empresas, de repente uma forma mais segura, tá? Mas não é garantia de segurança, sempre a gente fala que tem volatilidade no mercado aqui de renda variável, então sempre vai ver o nível de risco aqui, você tem que ter consciência. Mas teoricamente aqui o IFNC seria mais seguro, né? Então a gente tem ali desde a BCB, aqui está em ordem de participação, não, está em ordem alfabética. Aqui, infelizmente, aqui, o site da B3 é uma lástima, né? Eles não modernizam aqui, né? Recebem tanta grana, mas ainda é bem fuleiro. Mas enfim, aqui a gente tem aqui, para você gerenciar melhor, você teria que baixar. Tem a opção aqui de download, faz o download do arquivo e ali você consegue manusear melhor, né? Mas de cara aqui a gente consegue passar o olho e enxergar que tem a B3, a maior posição, né? 17,2%, seguida ali quem é
Bradesco, quem mais tem ali uma grande posição? Itaú, né? São grandes empresas aqui desse setor. Itaúsa também, né? 10%, está concentrado aqui no Itaú, né? E a Itaúsa. Aí segue Banco do Brasil, são os tops bancos aqui. A gente tem poucos bancos, né? São os 4 bancões, né? Que é o Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco e Santander. A gente tem esses 4 bancões, tem outros de menor porte aí logo depois deles. E mais a B3. Na B3 tem o seu próprio banco, mas ali ela simplesmente é mais focada aqui na própria negociação de ativos, né, como um todo. Como eu falei, tem outro aqui interessante, é o BDRX. Se você clicar aqui, também pode dar uma olhadinha nele. Aqui no caso, somente BDRs não patrocinados, já falei aqui no canal, que a gente tem 2 tipos de BDRs, né? O BDR é exatamente um pedacinho de um ativo. O BDR, na verdade, é um pedacinho de uma ação, né? Uma ação é um pedacinho de uma empresa. Então, o BDR é um pedacinho de uma ação. Ou seja, para você compor uma ação, tem uma razão. Geralmente não é 1 para 1. Ou seja, um BDR, uma ação. Geralmente não é. Ou seja, você vai ter vários BDRs, sei lá, 5 BDRs para cada ação. Tá? Então você tem um recibo que você tem um pedacinho daquela ação. O resumo da história seria essa. E quando não é patrocinado, ou seja, aqui exatamente o índice BDRX, são ativos que as empresas não tiveram interesse algum em lançar esse BDR aqui no Brasil. Por exemplo, recentemente teve uma cisão aí da XP com o Itaú, então a XP teve intenção de fazer o lançamento do BDR, então aí é um BDR patrocinado, que a gente diz. Mas, por exemplo, um BDR não patrocinado, por exemplo, Google, Facebook, Apple, todos eles são não patrocinados. Ou seja, não teve nem interesse dessas empresas em abrir aqui um BDR, né, de lançar um BDR aqui no Brasil. Mas enfim, a composição da carteira aqui do BDR, a gente tem aqui exatamente essa situação aqui, tá? Inclusive aqui já bati o olho, a Bembev. A Bembev é a holding, exatamente a poderosa aí da Bembev. Qual é a maior participação? Aqui é um pouco mais difícil de enxergar no olhômetro, né? Mas vamos colocar aqui. Ali eram poucas empresas no IFNC, né? Aqui já tem uma grande quantidade, né? Então dificilmente eu vou enxergar aqui facilmente, aqui ó, bem diluído, né? As empresas, tem aqui a Home Depot, que é uma empresa aí do varejo que vende forte aqui, na América do Norte, né, na verdade. Vai ficar difícil. Aqui, cheguei aqui, 7%. 7,75%. Apple, né? Aqui já temos maior aqui, Amazon também, Google, através da Alphabet, e assim vai, né? Tem outras, tem mais aqui, eu atualizei aqui por 120, né? Mas se você for para outra, aqui ainda tem mais, aqui uma outra folhinha aqui. Mas ali está liderando a Apple, aqui Microsoft, né? Tecnologia, né? A gente pode ver que tecnologia está ali em peso. Então são esses índices aqui, esses 2 índices, você pode olhar cada um deles aqui, ó, índice de consumo, energia elétrica, que o pessoal gosta, vou colocar mais esse aqui. Então aqui no índice de energia elétrica, você vai lá na composição e enxerga quais são os ativos. Daqui não tem tantos também, né? Só uma folhinha já resolve. Quem é que lidera aqui? Está bem diluído também, ó, tudo em torno de 5%, 4%. Não tem uma carteira, não é uma carteira concentrada, né? Por um lado, isso pode ser interessante para o investidor, principalmente investidor iniciante, né? Não tem, dificilmente aí você vai enxergar um que predomina aqui, né? Aqui, só para a gente mostrar aqui uma visão geral, peguei, nem todos estão aqui, tá? Alguns eu não encontrei aqui no TradingView. E aqui eu peguei do período aqui, no caso mais recente. Quem está se destacando, estava se destacando, na verdade, aqui. Em roxo aqui a gente tem quem? IMAT, que é um índice de materiais lá. Mas também, ó, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Por que está caindo? Se a gente for olhar o IMAT, vamos dar uma olhadinha lá no IMAT rapidinho. Isso aqui a gente falou, não sei se a gente falou ontem, falou um pouquinho ontem, né, disso. Que o IMAT, vamos olhar a composição da carteira dele lá, né? Olha aqui. São poucos também, são poucas empresas, mas todas elas são commodities, né? Materiais, né? Então aqui, por exemplo, CSN, a parte de aço, né? Principalmente aqui, se a gente for olhar uma composição, na composição forte aqui, Vale 17%, Gerdau 14%, Suzano 19%. Tirando a Suzano, as outras aí, no caso aí a Gerdau e a Vale, elas estão atreladas aí à questão do minério de ferro, né? O preço do aço. Então isso aí pesa. Uma commodity está caindo, caiu bastante o preço que a gente viu ontem no vídeo de ontem. Se você não viu, dá uma olhada no vídeo de ontem que está lá. E essas commodities, elas estão caindo. Se elas vão se recuperar lá na frente, já é outra história, tá? Então, por isso que o IMAT aqui, se a gente for olhar lá no TradingView, ele estava bem, né, até meio de maio, né, e depois caiu. Está caindo, caindo, foi uma tendência de queda forte aí de maio até agora novembro. E nesse período aqui em laranja, se a gente for olhar, quem está se destacando é exatamente o BDRX, que é o índice de BDRs, né, que a gente viu anteriormente, ou seja, o foco em BDR. Bem aqui no meio, está um pouco difícil de enxergar, está meio de lado aqui, é exatamente o índice IFIX. O IFIX, que é o índice dos fundos de investimento imobiliário, está meio de lado, né? Caiu forte ali no período da pandemia e ainda não se recuperou em nada praticamente, né? Ele está uma leve tendência de queda, mas está bem de lado aqui, né? Se a gente for olhar nesse período maior. Aqui eu pegando aqui, ó, tempo maior, aqui, por exemplo, aqui, já começa a se destacar quem? BDR, né? BDR já enxerga aqui, ó. Peguei um tempo aqui, 2014.
Olha, teve um crescimento aí de 600, pouco mais, 2013, bora pegar mais longe aqui, 2013. 785%, e olha o resto ali embaixo, abaixo de 300. Todos eles abaixo de 300, inclusive um aqui em vermelho, está em prejuízo. Quem é esse vermelhinho aqui, retardatário? Pode ser que não tenha no período, né? O imóvel, que é índice de imobiliário, tá? Então aí está embaixo, ele que perdeu nesse período aí de 2013 para cá, tá? Então essa é uma batalha aí dos setores e segmentos aí que você pode enxergar, de repente é uma maneira mais fácil de você enxergar como você consegue montar a sua carteira, né? Separar de repente lá por setor, separa lá, no caso, para investimento no exterior. Aí, aqui no caso você tem a opção do BDR, né? Mas eu sempre falo, uma opção mais interessante ainda é você investir diretamente no exterior através de uma corretora americana. A gente fala da Evony, tem a Passfolio, tem também a TD Ameritrade, né? Ou qualquer outra corretora americana que você consiga investir, né? Por que mais interessante? Porque você diversifica geograficamente e não apenas no ativo. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Comenta aí se você quer investir por setor, ou se você quer investir e não quer saber, pode escolher qualquer ativo, né? Independente do setor. Eu faço mais ou menos essa estratégia. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.